Olá, irmãos e irmãs. O texto que servirá de base para a nossa aula de escola dominical de hoje está em Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16, que dizem assim: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O tema da nossa aula de hoje é paixão pela igreja. Nós já falamos a respeito da paixão pelo reino de Deus, já falamos a respeito da paixão pelas escrituras sagradas e o tema de hoje é a igreja. E eu gostaria de começar a nossa conversa de hoje com uma provocação. Nós estamos já há alguns meses vivenciando a chamada pandemia do Covid-19. E a pergunta que eu gostaria de fazer para servir de provocação para a nossa aula de hoje é a seguinte: como era a nossa relação com a igreja antes da pandemia? Como é que nós a tratávamos? Como é que nós víamos a nossa própria participação na vida da igreja? Que tipo de compromisso nós tínhamos? Como é que nós estávamos envolvidos com a vida da igreja antes da pandemia? E agora que nós estamos no meio dela, ou já pelo menos passando por uma grande parte dela, pelo menos é o que nós esperamos, a pergunta que nós devemos fazer é: como vai ser a nossa relação com a igreja após a pandemia? Eu tenho ouvido em muitos lugares, e sobretudo nas redes sociais, que a relação das pessoas umas com as outras e também das pessoas com as suas igrejas foi completamente alterada por essa pandemia. Descobriu-se, por exemplo, que a igreja não depende exclusivamente do seu templo, não depende das pessoas estarem envolvidas com o espaço físico, embora isso seja algo que faça muita falta, e os irmãos sabem muito bem disso, tanto por aqueles que fazem parte da vida da igreja e que frequentam a igreja, e também para a vida daqueles que são responsáveis pelas atividades da igreja. Como pastor, eu posso dizer isso para os irmãos com toda a clareza e com toda a tranquilidade. Para quem trabalha na igreja, para quem está envolvido com as atividades da igreja, sobretudo para quem é pastor da igreja, a igreja faz tanta falta como para os membros. É muito estranho a gente ter que falar com os irmãos olhando para uma câmera, em vez de estar olhando para os olhos das pessoas. De qualquer forma, essa provocação é importante no início da nossa conversa de hoje, porque quando nós falamos em paixão pela igreja, é preciso que a gente tenha como parâmetro qual é a nossa relação com essa igreja, qual é a nossa relação antes da pandemia e como é que nós pretendemos que ela seja depois que essa pandemia acabar ou pelo menos for minimizada a ponto de podermos frequentar os templos como fazíamos antes. Começando dessa provocação, eu gostaria de pontuar algumas coisas que nós precisamos cultivar na vida da igreja para que isso seja realidade em termos de paixão pela igreja. E a primeira coisa importante é tornar a igreja uma igreja acolhedora para todos e com todos. Eu sei que os irmãos sabem muito bem que uma igreja acolhedora depende não apenas de cada um, mas de todos. Mas é preciso que a gente recorde e que a gente pontue esse detalhe na vida da participação da igreja e principalmente naquilo que eu estou chamando de paixão pela igreja, porque quando a igreja deixa de ser acolhedora, quando a igreja deixa de ser acolhedora com pessoas que nem sempre são semelhantes a nós, que têm posições diferentes, que têm opiniões diferentes, que têm gosto diferente para uma porção de coisas, às vezes podem ser gostos políticos, às vezes podem ser o gosto
pelo tipo de culto, pelo tipo de pregação, pelo tipo de liturgia. Há aqueles que gostam, por exemplo, de uma liturgia mais animada, mais celebrativa, mais sem tanto freio, sem tanta organização, algo um pouco mais livre, e há aqueles que gostam de uma liturgia mais formal, a ponto, por exemplo, de nós termos igrejas que utilizam paramentos, aqueles que vão à frente usam toga, usam paletó e gravata, se apresentam até numa posição como se fossem superiores aos outros, o que não é verdade, mas demonstra essa formalidade, né, na liturgia. Esse tipo de coisa às vezes acaba afastando pessoas que não entendem essa realidade ou que olham para essa realidade e pensam: isso aqui é formal demais para mim, isso aqui eu não me sinto contemplado nesse tipo de liturgia, eu não me sinto contemplado nesse tipo de celebração. E portanto o primeiro item que nós queremos destacar é justamente essa questão de uma igreja que seja acolhedora para todos. Uma igreja que entenda que as pessoas são diferentes. Todos nós somos iguais diante de Deus, mas todos somos diferentes uns dos outros. E é preciso que a igreja tenha essa característica de acolher a todas as pessoas, de não fazer discriminação, de não considerar pessoas como inferiores por suas diferenças, sejam elas litúrgicas, sejam elas de preferência musical, sejam elas de preferência teológica, ou seja o que for. Então, o primeiro item fundamental para demonstrarmos paixão pela igreja é tornarmos essa igreja, e essa é uma expectativa que eu tenho, que nós façamos quando retornarmos às nossas atividades no templo, nos cultos no templo, que nós tornemos a nossa igreja sempre, cada vez mais acolhedora, com todos e para todos. Outro item fundamental da paixão pela igreja é entendermos que a igreja precisa ser coerente com o reino de Deus, coerente com os valores do reino de Deus. Nós já tratamos desse assunto numa aula específica a respeito da paixão pelo reino de Deus, os valores que fazem parte do reino de Deus, mas é importante que nós não nos esqueçamos que a igreja precisa adotar esses valores como prioritários sobre todos os outros. Aqueles valores que aprendemos no ensino de Jesus nos evangelhos, aqueles valores que aprendemos nas escrituras, sempre interpretadas a partir de Jesus Cristo e dos seus ensinamentos, percebendo que nas escrituras nós encontramos opiniões e encontramos situações em que estão envolvidas questões próprias do tempo, questões próprias de quem estava participando dos eventos descritos nos textos da Escritura. É importante que a gente tenha então essa compreensão de que o reino de Deus deve servir de parâmetro, deve servir de baliza para as relações dentro da igreja e das relações da igreja para aqueles que estão fora da igreja. E, portanto, a igreja precisa também ser coerente com os valores do reino de Deus. E uma terceira e última perspectiva que queremos abordar é que a igreja, e a paixão pela igreja sobretudo, precisa ter como a sua base a ideia de que a igreja deve estar centrada em Jesus Cristo. A igreja não pode estar centrada na figura do pastor, na figura da sua liderança e nem mesmo na perspectiva teológica da própria denominação. Tudo isso é importante, cada um tem a sua função, o pastor tem a dele, o conselho tem a dela ou dele, a junta diaconal tem a sua função, cada pessoa da igreja recebeu dons de Deus para desenvolver de maneira que a igreja seja edificada, de maneira que todos estejam debaixo da cabeça, que é Cristo, como nós lemos no texto básico da nossa conversa, e cada parte fazendo a sua parte, dando a sua contribuição, estará então fazendo com que a igreja possa crescer como corpo.
Mas tudo isso tem necessariamente que estar centrado na figura de Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Uma igreja que não está centrada em Jesus Cristo corre o risco de se tornar qualquer outra coisa. Pode se tornar uma ONG, por exemplo, se ela priorizar, por exemplo, apenas as atividades de assistência social. Pode se tornar um clube de congratulações mútuas, para usar uma expressão usada pelo Caio Fábio, pastor presbiteriano, em que as pessoas se dão bem, uma fala bem da outra, e as pessoas convivem da melhor maneira possível, apesar de todas as dificuldades, mas perdeu aquela característica fundamental de um grupo que está centrado em Jesus Cristo, em seguir o exemplo de Jesus Cristo. A igreja que tem pessoas apaixonadas por ela, necessariamente precisa estar centrada em Jesus Cristo. Menos do que isso, nós podemos nos transformar em outra coisa e deixarmos de ser igreja. E portanto, nessa aula de hoje, a minha provocação vai nesse sentido. Que igreja nós éramos antes da pandemia? Que igreja nós pretendemos ser quando voltarmos a participar das atividades no templo? Como vai ser a igreja depois da Covid-19? A minha perspectiva, a minha esperança e também a minha oração é que ela seja uma igreja acolhedora para todos e com todos, que seja uma igreja coerente com os valores do reino de Deus, que valorize aquilo que Jesus ensinou nos evangelhos e que principalmente a igreja seja centrada em Jesus Cristo. Fomos chamados para fazer parte da família de Deus, para centrarmos a nossa vida no exemplo de Jesus Cristo, e na medida em que fizermos isso e seguirmos o seu exemplo, então estaremos demonstrando que estamos apaixonados pela igreja, que não é nossa, que é de Cristo, mas da qual fazemos parte. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, que nós possamos em breve estar juntos celebrando o culto de adoração a Deus, centrado em Jesus Cristo, voltado para a adoração daquele que nos salvou. Que Deus esteja abençoando a todos os irmãos. Amém.